Olha só, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ele cogita firmar esse acordo de delação premiada com a Polícia Federal e ele sabe que dificilmente irá escapar ileso das investigações relacionadas ao escândalo do Banco Master. Se ele, por acaso, foi um laranja escolhido para levar toda essa culpa de todas as pessoas que estão envolvidas, isso a gente não sabe. Existe uma conspiração sobre isso, alguns comentários que a gente vem acompanhando, né, de pessoas que acreditam nisso também, mas são estratégias que possam reduzir o tempo dele na prisão, né? Enfim, a gente tem visto essas notícias cada vez mais, ainda que tem muita coisa ainda a ser revelada. Diante dessa possibilidade, Tiago, da delação em relação a Vorcaro, você acha que isso pode ajudar o ministro Alexandre de Moraes, talvez, né, tomar essa decisão ou ter esse receio, de alguma forma, não só dele, mas a esposa dele também está envolvida, os colegas dele do STF também estão envolvidos, né? Exatamente. Para se resolver alguma coisa hoje no judiciário, Laísa Isidório e nossa querida audiência, você precisa ter pelo menos aí um limite de 129 milhões no cartão de crédito, cheque ou patrimônio para você conseguir um suporte no Supremo Tribunal Federal. Cara, vamos fazer uma linha do tempo aqui, não do começo, mas de pontos importantes sobre o assunto delação. O advogado que defendia veementemente uma não delação do Vorcaro no começo do processo, ele saiu da defesa do Vorcaro quando o assunto delação premiada começou a ser cogitado. O assunto delação premiada, hoje no Brasil, está aí outra coisa que não tem mais a legitimidade, a força jurídica, devido ao fracasso que foi o julgamento do 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes ele pode dizer assim, tive êxito com o meu objetivo, prendi Bolsonaro e prendi os golpistas. Meu Deus do céu, não pode. Como é que eu chamo uma mulher com a Bíblia na mão de golpista? Mas Alexandre de Moraes cumpriu o objetivo dele e deixou uma lacuna gigantesca no meio jurídico nacional, que é o que nós chamamos de problema também para o próximo líder que vier a ser desse país. Isso aqui é inevitável. Então, vamos acreditar numa delação do Vorcaro que vai acontecer de verdade, que os peixes grandes serão apresentados, porque qual seria outros peixes grandes além do Moraes, além do Toffoli, além do Guido Mantega, além do Lewandowski? Quem seriam os outros peixes grandes? Seriam líderes de partido? Porque existe muito medo do Centrão ou uma ala do Centrão, os isentões, para que esse processo avance. A esquerda como um todo não vota na CPMI do Banco Master, que é outra coisa que o Alcolumbre não quer pautar, mesmo tendo recorde de assinaturas da Câmara e do Senado. Então ele não quer votar, o Alcolumbre não vai votar esse assunto. Seria esse outro peixe grande, Davi Alcolumbre, simplesmente pelo fato de ele, lá na Amprev, lá no Amapá, no estado dele, ter indicado o Jocildo, e o Jocildo ter aplicado 440 milhões no Banco Master, mesmo com recomendações de não aplicabilidade devido à insuficiência técnica de informações para poder fazer um aporte desse tamanho. Mas não, o indicado do Davi Alcolumbre foi lá e aplicou. O Alcolumbre não quer que seja investigado. Seria outro peixe grande, o governador do Pará, Helder Barbalho, que fez uma aplicação de 96 milhões, mais de 90 milhões de reais aplicado no Banco Master, um banco que foi liquidado, pegado da Previdência, e agora, como que esse recurso volta? Quem seriam esses peixes grandes? Seriam os governadores da Bahia, os senadores da Bahia, que ali começa, através do Credit Sexta, o assunto Banco Master, corrupção Banco Master. Quem seriam esses peixes grandes? A verdade é que a minha preocupação não é nem quem seriam os peixes grandes, porque já tem peixe grande suficiente para derrubar a República. Tem conversa do Vorcaro com Lula, tem conversa do Vorcaro com Moraes, tem conversa do Vorcaro com Toffoli, fora de agenda. Ninguém consegue desmentir. A Rede Globo caindo em cima. Olha quem está batendo em cima. A Rede Globo. A Rede Globo que sempre defendeu e construiu esse monstro, agora bate em cima. Praticamente a Rede Globo tocou fogo no Supremo Tribunal Federal.
Um brasileiro comum que tem capacidade de ver que a Rede Globo defende demais o governo, defende demais o Estado porque ela é beneficiada, hoje ela está vendo que essa mesma Rede Globo está tocando fogo no Supremo Tribunal Federal. Eles não estão medindo esforços para colocar na mão da oposição informações suficientes para desmoralizar, deslegitimizar e, principalmente, tirar toda a fonte de força moral do Supremo Tribunal Federal. A Globo está fazendo isso. Então, dá para acreditar numa delação que tenha mais gente grande do que essas? Eu acredito que sim. O que não dá para acreditar hoje é que vai haver, de verdade, não tipo ao do Mauro Cid, não, mas de verdade, uma delação por parte do Vorcaro, e ali será cumprido um rito judicial da maneira correta. Serão conectados as falas do Vorcaro, que é a peça principal desse caso, com as provas que já existem. Se o Vorcaro quisesse ajudar na cooperação para que reduzisse a pena dele, porque todo mundo sabe que ele é um corrupto, ele é um bandido. Ninguém tem dúvida disso. Mas não precisa fazer uma delação, é só confirmar que esse contrato que foi feito no nome da esposa do Moraes, que hoje nós temos informação suficiente para dizer assim, não, era só no nome da esposa do Moraes, da Viviane Bassi. Era pro Moraes, porque quando ele é preso, mensagem do Vorcaro para Alexandre de Moraes. E aí, conseguiu desbloquear o quê? A minha prisão, a prisão dele que ele está falando? Fora outras dezenas de mensagens que eles estão conversando? Então era só falar, de fato, esse recurso que eu falei para minha equipe que a gente poderia ficar sem pagar o PCC se fosse o caso, mas pagar o Alexandre de Moraes tínhamos que pagar? Recentemente teve a declaração da esposa do Moraes sobre como que foi feito o manuseio desse recurso. Vocês esqueceram? Ou vocês, peraí, espero que vocês não tenham esquecido disso. O Moraes já disse que isso não existe. Esse recurso, não, esse contrato, isso aí é conversa. É a mídia querendo atacar o Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele endossa até hoje o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. Porque quando saiu informações primárias, era a mídia tentando atrapalhar o Supremo Tribunal Federal. Entende? É só o Vorcaro falar que de fato houve um contrato e já era. Porque esse contrato só foi descoberto a partir de investigação da Polícia Federal e não por um trabalho comum da Receita Federal. Entende? Então daí a gente já tem problemaço a ser resolvido. E eu espero que, apesar de toda a descrença no sistema brasileiro, aconteça de fato uma delação e esse caso seja logo resolvido. Quem fez besteira, que tome suas penas, que pague suas penas, mas o que não dá, e eu encerro com essa fala para acreditar, Laís e nossa querida audiência, é que esse grupo prendeu o povo do 8 de janeiro e prendeu o Bolsonaro. Isso não dá para acreditar. Dá para acreditar. Verdade, Thiago. E isso que você trouxe é bem relevante, porque a gente espera que realmente a justiça seja feita, né? É triste a gente sempre acompanhar escândalos de corrupção, como o Mensalão, como o Petrolão, como a Lava Jato, e perceber que todas as pessoas envolvidas, comprovadamente envolvidas em corrupção, né, com escândalos realmente, estão soltas e não só soltas, né, ilesas em relação a tudo que aconteceu, né? Não pagaram pelos seus atos, não tiveram consequências negativas diante das suas más escolhas, né? Enfim, então a gente espera, existe sim, eu acho que um fundo de esperança ainda no povo brasileiro de que essas pessoas realmente arquem, né, pelos seus atos. Enfim, e a gente vai sempre acompanhando por aqui.